E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente continua o desafio de animes de 2020 do My Anime List. E o desafio dessa vez, o segundo desafio, era eu escolher um anime que tivesse sido lançado no ano em que eu entrei pro My Anime List. Isso aconteceu em 2015 e então eu fui lá e olhei todos os animes lançados em 2015 e eu percebi que tinha muita coisa que eu não tinha visto. Na real foi uma época em que eu dei uma boa pausa dos animes na minha vida, eu não acompanhava coisas por temporadas, mas eu fui lá e olhei, né, e eu vi que tem muita coisa interessante, boa, bastante coisa popular que eu não tinha assistido ainda, e entre elas tem uma que eu tô me enrolando, ó, há muito tempo pra ver. Eu sei que esse desafio vai servir pra isso, pra eu assistir as coisas que eu não tinha assistido até agora, e eu decidi usar essa oportunidade pra finalmente assistir o Owari no Seraphou, que pra quem não sabe, é um anime que fala de vampiros, sobrenatural, futuro apocalíptico, é muito interessante, é uma bagunça, uma mistura de elementos fantasiosos que constroem uma história extremamente interessante. O mangá ele é originalmente escrito por Takaya Kagami e ilustrado por Yamato Yamamoto e cara, é um trabalho sensacional. Uma coisa é que esse anime ele é muito popular, eu acho que entre shippers e entre fãs de BL, porque o shipper entre Mika e Yu, que são os dois protagonistas, ele é muito forte e o cenário, o enredo da história, ele contribui muito pra isso. O mangá começou a ser publicado no final de 2012, em 2013 a gente teve light novels sendo publicadas também e muitas dessas light novels contam histórias paralelas e histórias que explicam melhor o mundo, o universo de Owari no Seraphou pra gente. Como eles chegaram àquele ponto, trazendo informações sobre os personagens. E em 2015 eles anunciaram então a adaptação pra anime. Isso popularizou muito o mangá, aumentou muito as vendas dele e logo que a primeira temporada do anime acaba, eles já têm um anúncio pro mesmo ano, acho que 2 temporadas depois, tipo, o primeiro anime foi lançado acho que em fevereiro, janeiro, não lembro, mas em outubro a gente já tinha uma segunda temporada, o que eu particularmente achei muito bom, porque assistir a primeira temporada de forma isolada é uma experiência bastante frustrante. A história vai começar em 2012, quando um vírus estranho, desconhecido, ele se alastrou por toda a população e ele começou a matar, as pessoas simplesmente morriam do nada, e os únicos que escaparam desse vírus eram crianças de 13 anos ou menos. Nesse cenário, os vampiros surgiram e eles, vendo tudo aquilo acontecer, eles assumiram o controle e assumiram a responsabilidade sobre as crianças. Teoricamente, eles vendiam a ideia de que eles iriam cuidar das crianças, eles iriam levar elas e cuidar delas em troca de poder beber o sangue delas. Nesse conceito, a gente vai conhecer um grupo de crianças que viviam em um orfanato onde entre eles está os protagonistas, o Mika e Yu, que são dois meninos completamente diferentes. Enquanto o Mika, ele é totalmente altruísta e otimista, o Yu, ele é um cara que tem uma vida muito reclusa e dificilmente ele vai se abrir para outras pessoas e outros relacionamentos, o que já foi muito difícil para ele se abrir com os amigos dele do orfanato, que acabaram constituindo aí o que é uma família. Deixa eu dizer para vocês que eu acho que esse conceito que é desenvolvido aqui, ele é muito bom, porque se não fosse assim, eles teriam que dar muitas explicações sobre a família dos meninos, se não fossem crianças de orfanatos, a gente teria uma ideia muito mais clichê de família, o que seria muito mais chato e não teria como desenvolver, e também, talvez as crianças não lidessem com trauma de uma forma tão fácil, perdendo todos os adultos, mas como eles já meio que não tinham ninguém na vida deles, aquilo aconteceu de uma forma mais natural. E é assim que eles passam anos da vida deles, né, vivendo como gado. Eles simplesmente vão, fornecem o sangue e voltam para sua casa sob os cuidados de vampiros. Só que eles vivem sozinhos, eles têm que se cuidar, tudo que eles têm que fazer nessa cidade dos vampiros onde eles vivem é fornecer o sangue. Uma coisa é que existe essa ideia entre os vampiros de que eles não podem atacar os humanos e beber sangue direto deles. Meio que existe esse consenso. Só que é óbvio que em campos de batalha eles fazem isso, alguns não obedecem, e entre eles a gente tem o Mika, que vai como
comumente à casa de um dos lords vampiros, né, um dos nobres vampiros. Ele vai comumente à casa dele, onde ele deixa o vampiro beber o sangue dele em troca de alguns benefícios. Deixa eu falar pra vocês que a cena em que o Mika lida com isso, né, e que o Mika fala sobre isso, ela é muito desconfortável, porque ela retrata pra gente, em um universo completamente diferente, mas muito do que seria uma espécie de prostituição infantil. E é muito desconfortável ver essa cena, o quanto o Mika se torna submisso pra conseguir algumas coisas pelo bem da família dele. Enquanto o Mika age desse jeito totalmente submisso, sempre tentando conseguir umas condições de vida melhor pra família dele, a gente tem o Yu, que age sempre de forma completamente instintiva e fala só em matar, em acabar com os vampiros o tempo inteiro. E nesse conflito de ideais, chega um dia em que os meninos, em um plano bastante frustrado do Mika, eles tentam fugir junto com a família deles, só que toda a família deles é morta, todas as outras crianças são mortas, e o único que vai sair vivo dali é o Yu. Inclusive o próprio Mika vai acabar sendo morto nisso tudo, e o Yu é o único que vai sair vivo dali. Ele vai ser encontrado, resgatado e passa a ser treinado anos da vida dele pelo exército demoníaco japonês, e ele vai crescer, vai passar o resto da vida dele simplesmente fermentando essa ideia de que ele quer matar todos os vampiros, qualquer vampiro que aparecer na frente dele. Ele vai ser treinado por esse exército para se tornar então parte das forças especiais do exército demoníaco japonês, as forças que estão destinadas a destruírem os vampiros. Mas isso é um processo bastante lento e difícil, ele acaba sendo inserido na escola para isso, né? Eu sei, escola aqui, sim, os humanos ainda pensam que se um dia retomarem o controle sobre o mundo, eles precisam de pessoas inteligentes, eles precisam de pessoas preparadas no exército, e mais do que isso, aquilo também faz parte de experimentos e treinamentos do exército. Agora, dentro desse universo, a gente vai ver o Yu tendo que lidar com diversos traumas dele e aprendendo a viver a vida de uma forma um pouco diferente, como inclusive a fazer novos amigos. Ele simplesmente adotou essa forma de vida onde ele não quer se aproximar de ninguém, porque quando ele viu isso acontecer, ele perdeu todas as pessoas que ele amava, ele não quer mais ter amigos e ele não quer formar uma nova família, só que ele vai ter que lutar contra isso o tempo inteiro. Basicamente o que vai acontecer então nessa primeira temporada, onde a gente vê esse crescimento do Yu e esse desenvolvimento do time dele, a gente vai ver o grupo, né, o time de extermínio dele se juntar, a gente vai ver os novos combatentes do exército com seus ideais próprios, motivações próprias, cada um com motivos muito fortes que dão a eles a capacidade de dominar as almas dos demônios que vão possuir as armas dele. Porque esse exército específico, ele luta com armas que foram dominadas por almas demoníacas capazes de destruírem os vampiros. Mas para fazer isso, precisa ter um coração e uma motivação muito forte. É um processo perigoso, lento e doloroso, mas a gente vai ver se formar um grupo muito forte junto com os novos amigos do Yu. A gente acompanha todo esse processo e inclusive a gente acompanha as primeiras missões do grupo dele, até que em um cenário de guerra, uma batalha que está acontecendo em uma região que os vampiros estão tentando dominar, ele vai se deparar com um Mika. O Mika que agora se tornou vampiro. Ele foi transformado, eles vão ter a explicação toda pra gente e o Yu vai se ver confrontando ele. Isso não é spoiler, tá, gente? A gente encontra isso o tempo inteiro na abertura, mas a gente vai ver isso acontecer. E esse é basicamente a linha temporal e o roteiro que a gente vai seguir na primeira temporada. Eu não vou falar mais do que acontece, porque senão possivelmente vai ser spoilers pra vocês. Mas agora eu quero dar as minhas opiniões e perspectivas sobre o anime em si. Existe um desenvolvimento desse universo que é muito interessante. Existem vários desenvolvimentos que são muito interessantes. Primeiro a gente tem o Yu, que ele vai ter que enfrentar diversos picos dessa personalidade dele de formas diferentes e vencer diversos dos traumas dele. Primeiro, ele tem que aprender o conceito de família quando ele chega no orfanato ainda criança. Depois ele vai querer se afastar disso porque ele já sofreu e já viu pessoas sofrerem por causa disso. Só que ele precisa aprender o conceito de amigos de novo, porque ele precisa disso, de trabalho em equipe, para poder se juntar ao exército. E consequentemente, ele vai aprender novamente, ele vai reviver o conceito de família, porque ele vai acabar se juntando com essas pessoas. Mais pra frente, quando ele se depara com o Mika, esse conceito de família dele vai entrar em choque total, ele vai entrar em conflito, um conflito de ideais gigantescos. E se você perceber, esse conflito de ideais
mais, ele tá inserido em todo o universo de uma forma muito clara nesse confronto entre humanos e vampiros. Os vampiros, eles não são vendidos pra gente com uma perspectiva clara de que são os vilões da história e querem exterminar a humanidade. Eles parecem sim trabalhar também na defensiva e eles lidam com humanos como se os humanos fossem o real problema, enquanto os humanos fazem a mesma coisa. Então, meio que nessa primeira temporada, eles tentam vender pra gente que não existe um lado certo. E eles colocam esse conflito direto na cabeça do próprio Yu. Nos últimos episódios, eles vão inserir essa dúvida, esse conflito já na nossa cabeça. Existe um protagonismo gigantesco pra cima do Yu durante toda essa temporada. Eu nem assisti a outra ainda, né, pra ser honesto, mas eu vou assistir assim que eu terminar esse vídeo. Mas existe um protagonismo muito grande pra cima dele, e a sombra dele, as outras personagens, elas são desenvolvidas sim de forma muito interessante. O próprio Mika, ele se desenvolve à sombra do Yu. As personagens que vão ser apresentadas e vão compor o pelotão dele, eles são muito interessantes, eles têm seus próprios traumas, suas próprias motivações, que são muito fortes e ajudam eles a conseguir dominar as almas para suas armas. A gente tem aí um rapaz que quer só conseguir dinheiro para cuidar da família dele, da irmã dele. A gente tem outro menino que também tem sede de vingança, só que ele é um menino muito mais fraco. Ele não vive dessa forma como o Yu vive. Ele é submisso, frágil e inseguro, mas ele vai precisar vencer essas inseguranças também para poder lidar com isso tudo. Inclusive, eu já vi que deve ter aí um desenvolvimento de um plot em meio desse personagem, que é o Yoichi, que inclusive apaixonado pelo Yoichi, perfeito, menino perfeito, zero defeitos. Existe um plot que eu sei que eles vão desenvolver ao redor dele, porque ele esbarra com o vampiro responsável por causar o grande trauma da vida dele. E a gente tem outras duas meninas que integram o pelotão, mas que têm suas motivações particulares, que precisam lidar com os seus traumas também para conseguir fazer parte desse pelotão e conseguir agir sempre da forma mais sensata. Eles vão acabar se unindo de uma forma tão grande e tão especial que eles vão criar aí o que eles consideram ser uma família, e esse é o novo conceito de família que vem pro Yu. Esses são os novos amigos dele. E isso é uma coisa que vai acabar servindo de gatilho para diversas das tomadas de decisão super impulsivas do Yu, porque ele não quer mais agir com essa família dele como ele agiu antigamente, que ele sempre se sente culpado por ter deixado as crianças para trás na sua primeira fuga da cidade. Eu acho que o ponto forte da história do anime é a forma como, mesmo à sombra de todo esse protagonismo do Yu, eles tentam desenvolver personagens e plots interessantes para quem tá em volta dele. A gente tem, como eu acabei de falar, plots que desenvolvem cada um das personagens, que dá motivos claros para eles, e a gente tem uma importância gigantesca na história de cada um deles para essa mudança, esse desenvolvimento do Yu. No quesito roteiro, a primeira temporada ela é meio frustrante em relação ao relacionamento do Yu e do Mika, porque ele é muito breve e nada do que acontece ali não é algo que a gente já imaginasse quando eles eram mais novos, né? Quando eles se reencontram mais velhos. Então é meio frustrante isso, mas eu acho que isso deve se resolver na próxima temporada, porque tem muita coisa ainda que fica em aberto e que claramente essa primeira temporada do anime ela foi produzida para ser assistida com uma continuação. O roteiro conta ainda com pontos de alívio cômico muito bons, sempre bem empregados, muito deles girando em torno do relacionamento das personagens, normalmente com o Yu, né, com o protagonista. A gente tem também aí algumas tentativas de desenvolver relacionamento que eu acho que a maior parte dos fãs da obra não compra, porque a maior parte quer mesmo é que o Yu e o Mika fiquem juntos, mas existe muita tentativa de desenvolver, né, ou de vender pro pessoal alguma tentativa de relacionamento, alguma paixonite com a Shinoa ou com a Mitsu, e sabe, o protagonista que todo mundo se apaixona, é meio preguiçoso essa ideia, mas ela é assim. Já em quesitos técnicos, eu quero falar um pouco que me frustra um pouco, que é a trilha sonora. Eu acho ela bem fraca. Quando ela aparece em alguns momentos, ela faz bem, ela tá bem empregada, ela faz bem o papel dela, mas ela foi ausente em diversos momentos que seria espetacular a presença dela. Eu acho que foi a minha grande decepção nessa produção, é a trilha sonora. Eu esperava muito mais disso, porque no quesito animação, ele é muito bom, ela tem uma animação fluida e corta pro espetáculo que são as coreografias de batalha. Nenhum personagem deixa a desejar nisso, nenhuma arma, nenhum momento deixa a desejar quando a gente tá falando de batalhas. Elas são super bem coreografadas e a animação girando em torno dos protagonistas, não necessariamente do Yu, é sempre um espetáculo à parte.
Quem me conhece sabe como eu adoro quando as personagens têm armas diferentes, poderes diferentes, e quando elas usam isso pra trabalhar junto e usam disso de forma inteligente. E a gente tem isso aqui. E o melhor é que nenhum deles fica à sombra nas cenas de batalha. Todos que se manifestam, todos que lutam, eles fazem um espetáculo. E já que a gente falou isso, a gente aproveita para falar sobre o design e desenvolvimento das personagens, que é muito bom pra mim, porque, como eu disse, mesmo à sombra do protagonista, eles têm personalidades muito peculiares, muito únicas, que se sobressaem durante a história e que agregam muito pro desenvolvimento da história e do protagonista. Isso tudo é construído com diversos clichês, como por exemplo o próprio Yoichi. Ele tem uma aparência bastante frágil, menor que os outros, olhares sempre assustados, e por exemplo a própria arma dele exige que eles fiquem a uma certa distância, sem se colocar tanto em perigo, e isso tudo combina com a personalidade que eles desenvolvem pra ele. Caracterizado sempre com essas expressões mais assustadas e preocupadas, e aí a gente vê as outras personagens também. O próprio traje das personagens, ele emprega muito disso. Por exemplo, né, o Yoichi, ele é o melhor exemplo disso tudo. Ele vai fazer vocês enxergar essas diferenças nos outros, mas o Yoichi, por exemplo, ele tá sempre muito arrumadinho, sempre com todas as partes do seu traje e sempre intocável quanto na questão traje. Até o chapéu do grupo ele tá usando, e ele, eu acho que é o tipo único que tá sempre com o chapéu. Além desse design preocupado das personagens, a gente tem as armas, né, que são sempre gigantescas, trazendo pra gente um conceito muito fantasioso dessa batalha, o que é muito bonito e o que deixa essas coreografias e cenas de batalha ainda mais bonitas. O Arinocerafo é um espetáculo à parte, com esses diversos elementos que são inseridos de forma sábia na história. Eu acho que a grande decepção da coisa pra mim é a trilha sonora. Eu esperava muito mais, eu acho que teria sido um espetáculo muito maior se eles tivessem inserido uma trilha sonora de forma mais inteligente, de forma mais preocupada em algumas cenas que elas fizeram falta. Poderiam ter aumentado muito o drama em diversas cenas, ou ter deixado algumas cenas de luta, porque algumas tem, ter deixado algumas cenas de luta que faltam aí muito mais emocionantes. Ele abusa muito bem desse conceito político de certo e errado, de que lado você está, e de como um lado enxerga o outro como vilão, de como o fato de tu não conhecer uma outra realidade, o fato como as nossas vivências constroem esses nossos valores, né, e como esses valores eles estão muito presentes nesse universo, nessa grande guerra, onde os humanos enxergam os vampiros como o grande vilão de tudo, e os vampiros enxergam os humanos como o vilão da coisa toda. Então existe esse conflito de interesses, onde a gente vai ver a história do Mika e do Yu se desenvolver nesse meio, nesse confronto direto, né, onde esses ideais se encontram. E é claro, por diversos mistérios que a obra mostra pra gente, e pela situação que as personagens estão inseridas, pelas coisas que a gente vê acontecer, você vai se ver nesse conflito o tempo inteiro. Você vai se pegar tentando decidir de que lado você tá, qual é o lado certo. Então a gente se vê imerso nesse conflito de uma forma bastante envolvente, e isso é uma das melhores experiências do anime. Além da experiência da gente ver o Ichinose, que é um homem maravilhoso. Eu agora devo terminar de editar esse vídeo e devorar a próxima temporada, porque eu tô muito curioso pra saber como o resto dos plots vai se desenvolver. Eu tô louco pra ver os mistérios se resolvendo. Eu sei que a gente tem aí novels que podem explicar muita coisa pra gente. Eu sei que existe muito conceito bíblico por trás de muita coisa que tá sendo desenvolvida, mas eu não me aprofundei ainda nisso. Existem vários OVAs pra vocês assistirem também, existe a novel pra ler. O mangá, ele é publicado aqui no Brasil, então o que não falta é mídia pra gente consumir e ficar torcendo, esperando pra um dia essa terceira temporada sair, né? Porque já fazem muitos anos. Se você já assistiu o Arinocerafo, deixa aqui nos comentários o que você acha do anime. Se você não assistiu, me diz aqui quais as suas expectativas pra ele depois de assistir meu vídeo. No novo desafio, a gente precisa assistir um anime que tenha ido ao ar entre os anos de 2016 e 2019. E se você quiser me dar alguma ideia, se quiser me dar alguma dica, deixa aí nos comentários. Eu tenho algumas ideias já, mas eu vou dar uma atenção especial se vocês me derem alguma ideia, ou se alguma for muito mencionada. Mas até domingo eu devo anunciar no meu Twitter, aqui na aba comunidade, se eu lembrar no meu Instagram, porque eu sou meio esquecido pro Instagram, mas se eu lembrar lá no meu Instagram também, eu devo anunciar pra vocês qual é o anime que eu
escolhi e qual é o anime que vai ter o próximo vídeo. Eu tô adorando fazer essa série de verdade, porque tá me fazendo aí assistir muita coisa que eu tava enrolando. Eu adoro fazer vídeos sobre animes inteiros, temporadas de animes inteiros, eu gosto muito desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários o que tá achando do desafio também e se inscreve no canal se é novo por aqui, deixa o like no vídeo que é muito importante. Ativa o sininho com as notificações, né, pra teoricamente o YouTube te avisar quando eu tiver vídeo novo. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Lá eu interajo mais com vocês de forma mais rápida e mais imediata. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!